seja bem-vindo a mais um podcast Tudo pelo Surf aqui no canal da Swain Sports Plus. Um podcast também apresentado pela Ocean Drop, uma marca comprometida com a sua saúde, o seu bem-estar e também com o planeta Terra. Hoje a gente tá aqui com... Olha, eu estou animadíssima, porque tem muitos assuntos pela minha cabeça que vão passar. Vamos falar de surf, vamos falar de preparação física, vamos falar de sono, vamos falar de neurociência, vamos falar de Olimpíada, vamos falar de tudo que der pra falar, a gente vai falar. Estamos aqui com Eduardo Takeuchi, que é preparador físico, especialista em fisiologia do treinamento e metodologia esportiva, estou certa? Perfeito. É isso. Já foi também preparador físico da Seleção Brasileira de Surf e mais um monte de coisa também aqui. Sócio, cofundador da Personal Boards. Tem muito assunto pra gente falar. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito boa noite. Valeu por ter vindo, Edu. Boa noite, boa noite. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Na verdade, já tinha declinado algumas vezes com o João, né? Minha vida é bem corrida. E eu espero aí poder contribuir com vocês aí, com algumas histórias legais aí que ao longo da minha carreira, para entreter a galera, entreter todo mundo aí. Bom, eu falei aqui que você tem várias especialidades e você está em vários âmbitos aí, tanto da educação física, do preparo físico, também como em várias pesquisas também. Queria começar do começo. Uhum. Você é educador físico e você sempre gostou de surf, sempre gostou de surfar? Como é que as duas coisas se casaram? Legal, legal. Eu sempre fui uma criança bem agitada. Inclusive aqui, antes do nosso bate-papo aqui informal, você, né, claro, João, perceberam o quão agitado eu sou. E acho que a atividade física, o esporte entrou na minha vida muito cedo. Uma forma dos meus pais me controlarem, né? Canalizarem a energia. Canalizarem a energia, perfeito. Foi exatamente isso. Então, o esporte, desde criança, assim, eu pratico esporte, eu competi desde os 4 anos, né? Meu tio é treinador de ping-pong e tênis de mesa. Então, eu comecei a praticar, já comecei a competir, enfim. E foi uma maneira dos meus pais realmente canalizarem a minha energia e realmente... acho que deu muito certo, porque é uma paixão, né? Quando você faz algo desde criança, assim, você começa a criar gosto, né? É uma coisa que está muito presente na minha vida. E a gente hoje, né? Eu entendendo o que significa o esporte, né? Para as pessoas, né? É uma abordagem motora, né? Um aspecto motor, mas que ele está diretamente relacionado a todos os nossos outros aspectos da vida, né? Você tem sociabilização, você tem autoconhecimento, né? Uma pessoa que tem consciência, que uma pessoa que treina, tem consciência do corpo, ele tá mais íntimo, ele tem muito mais recursos, né, para se conhecer. Eu falo de espiritualidade, né? A gente tem conexões, comportamentos, assim, diversos comportamentos. A gente fala de disciplina, a gente fala de frustrações, a gente fala de medo, enfim. Então, realmente, o esporte é algo que está muito presente. E o surf... Eu, com 15 anos de idade... 15 não, com 12 anos de idade, eu pegava a prancha aquela prancha de bodyboard ali, e eu ficava de pé, né? Meus pais compraram, mas pra brincar mesmo, e eu ficava de pé na prancha. Ficava de pé, toda hora ficava de pé na prancha, né? O cara inquieto, né? Enfim, aí aos 15 anos de idade, meu pai tinha um amigo na empresa dele que surfava e comprou a primeira prancha pra mim. E aí foi amor à primeira vista, né? Realmente, o surf é algo transformador, assim, né? Que eu falo, porque é o esporte mais difícil que eu conheço, assim, no sentido de evolução, né? Porque uma onda é muito diferente da outra. Sim. Então, a sua evolução, ela é muito, assim, ela é muito pedagógica, ela é muito gradual, assim. É bem difícil você evoluir o surf. Eu falo que surf é pros guerreiros mesmo, pra aquele cara... Porque, assim, pra quem não mora na praia, pra treinar é muito, muito difícil, né? Então, foi amor, assim, desde a prancha de bodyboard mesmo, que eu ficava de pé. E aí, depois que eu comprei a prancha e comecei a entender o mundo do surf, realmente foi algo que expandiu. Mas você começou a ter aula, assim, ou só... Raça! Enfim, na verdade, assim, eu nunca fiz aula de surf. Até eu acho... Acho não, tá? Eu tô olhando do ponto de vista profissional. Eu acho um erro, né? Você aprender sozinho. Um erro no sentido de, se eu tivesse aprendido
com um profissional, com um professor, eu tenho certeza que a minha evolução ia ser muito mais rápida, né? E ainda mais um surfista de final de semana, a evolução é bem, bem pedagógica. No caso, eu era menor de idade, então eu só ia pra praia quando os meus pais iam. Então, e quando eu ia pra praia, eu ia pro litoral norte, que às vezes não tinha muita onda. Então, assim, são coisas que, assim... hoje está muito mais fácil, né? A própria Personal Boards já te proporciona isso com processos pedagógicos. Mas realmente eu nunca fiz aula. Foi muita raça mesmo, por isso que eu sou o Holly. Não, tô brincando. A gente se diverte. Mas, como você falou, é amor meio que a primeira prancha. Exatamente, é isso. E como é que você chegou nesse ponto de... Não, vou me especializar e vou estudar sobre... Como é que você chegou a ser preparador físico da seleção? Legal. É a seleção júnior, né? Isso. Enfim. Foi assim. Primeiro que a educação física, como o esporte esteve muito presente na minha vida, eu sou filho de 2 japonês strict, né? Rígidos, assim. Quando eu falei a primeira vez que ia fazer educação física, eu falei, tá louco, tá maluco. Meus pais extremamente racional. E... dessa primeira vez eu não fiz, fui fazer uma outra faculdade, enfim... E aí eu fui, depois que eu me formei, comecei a trabalhar, a me desenvolver na área, me especializei em fisiologia, sempre fui aficionado por melhorar a performance, né? Por conta dessa competição que sempre esteve presente na minha vida, não só... pratiquei diferentes esportes, assim. Mas em 2010, a minha primeira surf trip, eu e meu sócio, a gente tinha uma surf trip para El Salvador. Você já conhecia o Daniel? Já conheci o Daniel na academia, né, onde eu trabalho. E a gente falou, vamos buscar dados científicos para, né, a gente é educador físico, a gente somos profissional da educação física, nada mais normal do que a gente procurar bases científicas para a gente se preparar, né, porque a gente não tinha, né, essas referências. E a gente foi ver nas bibliotecas científicas que não tinha pesquisa científica sobre isso. Eu falei, opa, olha o nicho aí. Tem um espaço pra gente. Então, não tinha preparação física específica, mas o Dani já dava aula de remada, de condicionamento físico específico pro surf, porque ele tem uma especialização em esportes com prancha, que antigamente tinha uma especialização em Santos que era de esportes com prancha. E o Dani já tinha essa especialização. Então, ele já fazia condicionamento específico pro surf, treinando remada. E, aliás, que, tipo assim, mudou meu conceito sobre preparação física. Porque quando o Dani me falou, até eu, que era profissional da educação física, falei, remar na piscina, né? Pô, não faz diferença, assim? O que você tá falando? Tipo... E, assim, hoje também, assim, claro, né? Depois que você vai estudar, você vai especializar, você fala, é muito clara a diferença. Né? A gente tem atletas com preparação física na piscina. Claro que eles remam muito mais no surf, mas dentro da pré-temporada, todos esses atletas que passaram pela gente, que estavam aqui, que passam um mês, sei lá, 2, 3 semanas em São Paulo, eles estão remando, estão fazendo treino específico de remada. Enfim, e aí depois, fui longe, né? Volta. Depois que eu entendi essa preparação, eu comecei a fazer esse link com o surf, né? Não tinha ninguém que fazia essa preparação. Quem preparava os atletas eram ex-surfistas, então aquela preparação mais antiga mesmo, né? Não por falta de recursos mesmo. E a gente falou, tem um nicho aí. Inclusive, aí depois eu fui sentar para falar com o Dani sobre um outro business. O Dani falou, o que você acha da gente montar uma empresa sobre esportes com prancha? Eu falei, agora, né? Enfim, então foi assim. E aí eu tive eu não acredito muito em sorte, né? Mas, enfim, eu conheci um aluno que conhecia os atletas. E em 2012, eu fiz a minha primeira viagem focada nisso, né? Para apresentar um business plan para os atletas. Que na época, foi o Vitor Bernardo, Gessé Mendes e o Alejo Muniz. Que, inclusive, com o Paulo Kid. Para entender, para mostrar o que a gente estava propondo para as pessoas. E olha que interessante. Quando a gente começou a falar que não era aquela forma que você tinha que se preparar, a gente teve que quebrar diversos paradigmas. Porque a galera achava que simular o surf, né, era a melhor forma de trabalhar. E, a ciência provou isso. Não tem como você transferir o meio líquido no chão, no solo. Então, você está aprendendo um movimento, fazendo com que o seu sistema nervoso central aprenda um movimento que não se reproduz na hora da água. Então, não adianta. O cara vai treinar batida, o cara vai treinar aéreo no mar. Claro, tem algumas vertentes de sistema vestibular, que é uma coisa mais técnica, que dá para trabalhar.
Agora, a parte de preparação física é capacidade física, né? Quais são as características da capacidade física das etapas que a gente tem? Que cada um ia correr. O Vitor Bernardo, na época, era Pro Júnior. O Alejo estava no CT e o GC estava no QS. Então, a gente entendia quais eram as etapas e qual que eram as características da etapa. Então, vou dar um exemplo básico, assim, tá? Na época, começava na Gold Coast. Gold Coast é uma onda mais longa, então tem que ter mais resistência de força. A onda começa com um tubo ali seco e depois ela começa com várias manobras de força. Então você tem que ter resistência de força. Aí do QS, o QS tinha... eu não vou lembrar a etapa específica que começava o QS. Era mas no se Havaí, fosse... Não era Havaí, João. Era era um outro evento. Não, eu acho que era na Austrália também, mas era Mailing. Tá. Então o Mailing tem uma outra característica de onda. Então a gente começava a fazer uma preparação física de acordo com a onda que ele ia surfar. Entendeu? Então, enfim, aí em 2012 eu... Pra eles era uma inovação, assim, né? nessa Total. época. Meu, você imagina, chega 2 japoneses, eu e o Daniel, falando que, meu... Que esses esse caras tipo de querem preparação fazer física que comigo? vocês sempre fizeram não é assim. Então, tipo assim, foi uma mudança, uma quebra de paradigma que, assim, hoje eu e o Dani, assim, a gente olha, inclusive, pô, esses dias a gente tava falando, cara, olha o que a gente fez, né? transformou. Cara, porque a gente vê a galera fazendo fazendo aqueles movimentos de aquecimento. Na praia. Cara, assim, até me arrepia, porque realmente, cara, a galera falou, meu, o que vocês estão fazendo? Tipo, a galera olhou e falou, meu, o que esses caras estão falando? Né? Se a gente sem histórico de bagagem de surf nenhum, quem que são esses caras? Enfim. E, assim, foi realmente transformador. Como tudo na vida são processos, né? Foi no começo todo mundo achou meio estranho. E aí, na medida que foram entendendo, na medida que foram evoluindo, desenvolvendo o surf, realmente a gente conseguiu implementar nosso sistema de treinamento. E você falou, né, que deu alguns exemplos. Posso só cortar um pouquinho? Desculpa, só um certeza, detalhe importante aqui. É muito doido isso, porque em 2012 eu comecei a falar com os atletas, tal, negociar com os atletas, fazer a preparação deles. E todos os anos seguintes, eu sempre fui apaixonado pelo surf, né? Depois que eu comecei a surfar de fato, 2012, 2013, 2014, 2015, eu sempre estava nos bastidores do evento, sabe? Tipo assim, eu falava, um dia eu vou estar aí, um dia eu vou estar aí. Tipo, pagando do dinheiro do meu bolso, do meu sócio, o Dani falava, meu, você é muito louco. Como assim? Você tá tirando dinheiro do bolso pra ir lá, pra ficar lá? Tipo assim, eu ia sozinho, sabe? Porque eu queria estar lá. Etapa, pra acompanhar a etapa. Sabe? Igual várias pessoas fazem. Sim. Eu vou estar lá, um dia eu vou estar lá, um dia eu estar lá. O Ricardinho sabe disso. O Ricardinho, Felipe, Toledo sabe disso. A gente fez matéria com ele semana passada. Porque eu tenho foto deles. Tenho foto assim, um dia eu vou estar lá. Eu tenho foto da arquibancada tirando foto deles. Entendeu? Então, realmente, algo que, pra mim, assim, não tem segredo. É trabalho. Trabalho, intenção... Enfim. Vontade de ir atrás, não, exatamente. mas o que eu ia te perguntar é que você deu alguns exemplos, mas se você puder dar mais de como que era esse preparo antes e o que é a principal diferença do preparo que vocês fazem. Perfeito. Ou de agora, né? Bom, vou dar um exemplo básico, assim. As pessoas achavam que agachamento numa bola ia melhorar a estabilização ia melhorar o drop do atleta, porque tem transferência, não sei o que lá. Não é isso. A estabilização da prancha é totalmente diferente de um agachamento de uma bola. É uma outra variável. Você tá desenvolvendo uma outra habilidade. Você está desenvolvendo a habilidade de ficar bom em agachar em cima da bola. Entendeu? Não estou falando das vertentes fisiológicas do negócio, porque aí quem sabe realmente o que está fazendo pode aplicar isso. Agora, outra coisa... Aéreo, né? Desde o começo a gente recebeu influências de treinadores dos atletas, falando, acho que isso aqui é importante, a galera simulando dar aéreo fora da água. Não desenvolve. O cara só vai aprender o que tem que fazer no mar. Porque você tem que ter velocidade, você tem que ter pop. E a onda, todas as ondas são diferentes. Não tem como. Todas as ondas são diferentes. Não tem uma igual. Então, por exemplo, o surf... Tirando a piscina, né? E aí, o que é diferente? O que é o nosso diferencial? O surf é um esporte muito assimétrico. Você só surfa de uma base. Então, quanto mais assimetria eu tô gerando no meu corpo, eu tô gerando mais equilíbrio. Então, se eu começar a trabalhar a capacidade física, por exemplo, se eu trabalhar potência num atleta, né, que é salto. Se eu começar a dar salto para um atleta que só surfa, eu tô aumentando a simetria em vez de melhorar a potência. Por quê? Porque o cara é todo assimétrico. Sim. Então, primeiro eu tenho que entender como é que ele se movimenta. Primeiro eu tenho que deixar o corpo dele o mais simétrico possível dentro da possibilidade dele.
Aí depois eu vou para as capacidades físicas específicas do atleta, entendeu? Então a gente fala de que, assim, até um detalhe do pé, quem treinava descalço, hoje a gente quebrou diversos paradigmas. Tem quem treinava descalço, o pé é a primeira parte do corpo que absorve impacto. A gente tem 10 vezes mais receptores que o músculo. Então tem informações sensoriais que vão do pé pro corpo inteiro. E médico que usa tratamento de fala, tratamento de respiração com movimentação de pé e perna. Sério? Né? Você tem a Brain Highway ali nos Estados Unidos com pessoas com TDAH que fazem movimentos de agachamento, movimentos com o pé, movimentos de engatinhar, que resgatam um pouco da nossa infância. Então a gente gosta de aplicar a ciência ali dentro do que a gente consegue e tenta traduzir da forma mais clara possível para os atletas. Como eu disse, são quebra de paradigmas. Então até a galera começar a se acostumar e ver que... Como é que foi isso, né? Depois que começou a dar resultado, que as pessoas começaram a entender que, não, beleza, eles não estão falando besteira. Como é que foi essa quebra de paradigma? Sim, legal. Não, boa pergunta. Assim, na verdade, assim, os atletas, quando a gente aplicou, quando a gente apresentou o que a gente fazia, né, o que a ciência estava apontando, os atletas foram muito receptivos. Quem não foi tão receptivo foram as pessoas. E tá tudo bem, a gente super entende, né? Os atletas aceitaram. Pensa, Pensa, tudo novo, né? Pensa assim, ó, vou dar um exemplo básico. Antigamente, fumar era um lifestyle. Você fala da década de 80, década de 90. Quem não fumava era tipo... Quem não fumava, pô, você é estranho. Você entendeu? Tipo assim, você fala, fumar é zoado. Agora a gente tem várias pesquisas falando. Então, eu super entendo. Eu não levo isso pelo lado ruim. A gente não levou isso pelo lado ruim. Claro que no começo a gente fala, pô, tá difícil. Eu e o Daniel, meu sócio, tá difícil. Mas assim... os atletas receberam muito bem. Então, realmente... E na medida que eles foram entendendo, na medida que eles foram começando a treinar, né? Porque tem vários atletas que não faziam preparação física específica. Porque tá de fora também, né? Só observando. Gente que só surfava, né? Tipo, não fazia de preparação. A gente tem um exemplo clássico disso, né? O John ao vivo, no programa dele, ele falou assim, preparação no mar. E depois que ele, né, depois que o Gabriel foi campeão em cima dele, você vê a preparação física dele. A preparação física não, a mudança comportamental dele, né? Porque ele não só começou a se preparar, como ele mudou toda a alimentação e o time inteiro dele mudou a alimentação. O time inteiro dele virou vegano, sabe? Então assim, é uma mudança, uma transformação. Né? E aí, bem depois radical, ele foi, né? Bem radical. Não tô falando que não tem certo e errado, enfim. Sim, mas no caso foi uma no caso grande dele mudança. foi uma mudança bem radical. E ele foi bicampeão mundial. Né? Enfim, então são coisas que achei importante a gente falar, né? Porque é a realidade, é a verdade. Você estava comentando agora que é uma mudança comportamental e geral. E também no começo a gente falou sobre... Não sei se é uma preparação física, né? No sentido do corpo. Você tem que preparar a cabeça, o mental, o psicológico, o espírito também, a alimentação, o sono. Queria que você me falasse um pouco mais disso, de como é que é essa preparação 360, assim, do surfista e do atleta. Que a equipe de vocês, né? A Personal Boards tem todas essas áreas, né? Que você Não, exatamente. Acho que isso é um grande diferencial da Personal Boards, né? A gente tem médico especialista em ortopedia, médico do esporte, médico especialista em surf, né? Várias pesquisas dentro dessa área. A gente tem fisioterapeuta especialista em traumatologia, a gente tem PhD, tem a neurocientista que faz toda essa, né, que me orientou, aliás, depois até é legal a gente foi comentar como eu conheci a neurocientista. Tem diferentes profissionais de educação física com diferentes especialidades. A gente tem rolfista. Rolfista é uma técnica alemã de alinhamento postural. Então, é uma equipe interdisciplinar, né? Tem todo um time para a gente oferecer o melhor pro atleta. E com relação à parte comportamental, isso é muito legal também. Em 2016, eu estava conversando com um atleta, né? A gente já tá passando um pouco do... legal. Ó, a equipe interdisciplinar aí, ó. O Gui Brecht, a Mônica Rolfista. Ó, isso aqui é no Felipe. Bicampeão ali, tricampeão da etapa de... Esse é o médico do esporte, o Giga. Isso aí foi todo o monitoramento que eu fiz. Depois eu vou falar sobre isso aí, ó. Para a meditação aí, ó. Eles. Neurociência. Legal, essa foi na Califa. Aliás, esse lugar é maravilhoso. Enfim, mas vamos lá. Em 2016, eu fui, em 2014, eu fui fazer uma preparação, uma especialização lá fora. E eu
na principal referência de preparação física do mundo. Na época, ela chamava Athletes Performance. São os caras que mais preparam atletas de diferentes esportes, não necessariamente só o surf. E eu voltei de lá, falei, tô com a ciência aqui, vambora pra cima. Só que os atletas não tinham recursos, não tinha recursos e a gente não tinha as ferramentas necessárias para despertar o melhor dos nossos atletas. Então foi aí que eu falei, opa, tem um gancho aí, como é que eu posso fazer para melhorar? Foi aí que eu fui estudar a fundo comportamento, então eu tenho formação em coaching, tenho especialização em Cultivate Emotional Balance, inclusive com a Elisa, que é a coordenadora. Perdão, só vamos um pouco Volta mais devagar e traduzir? Perdão. Peraí. Não, mas é pra galera aqui de casa entender tudo. Eu sou especialista em Cultivate Emotional Balance. É uma especialização onde a gente consegue entender, eu consigo ler as pessoas de acordo com a leitura facial. Né? Um dos coordenadores dos cursos foi do FBI, CII, da CIA, que ele era o cara que falava que ia lá pra saber se o cara era terrorista, se o cara tava mentindo, se o cara era assassino. Pelo rosto. Caraca. Pelo rosto. Medo. E assim, bom, o filme Divertidamente foi ele que fez, Soul foi ele que fez, enfim, o cara é uma das principais referências em emoções do mundo, chama Paul Ekman. Mas enfim, volta pra cá. Não, mas pode ir, estamos aqui pra isso e a gente vai pirando um pouco, mas Não, você estava falando sobre essa especialização. Sim. E então, assim, eu consigo entender, isso é muito legal. Eu consigo entender que tipo de emoções eu tenho e as emoções passam a ser um guia pra mim. Então, todo mundo chora, todo mundo fica triste, fica com raiva, fica alegre. Todo mundo tem essas emoções. Porque quem não tem é doente, né, mental, psicopata, pode ser, tem tendência a ser psicopata. E como que a gente faz pra gente melhorar isso? Pô, a raiva, se a gente usar a raiva pra gente canalizar pra coisas boas, tem diversas pesquisas que falam. Você consegue canalizar a raiva pra melhorar a performance. Entendeu? Você consegue essas oscilações de humor, por exemplo, né? Quando eu fui viajar pra final de Trestles do Felipe. Oscilação de humor está diretamente relacionada a doenças e mais overtraining, que é fadiga de estresse de treino. Então, são todas coisas que são imprescindíveis a gente mimetizar, a gente calcular, a gente entender para a gente passar a melhor carga de treinamento para os atletas, para a gente conseguir potencializar a performance dos atletas. Então, o Cultivate Emotional Balance é mais esse entendimento, né, de que tipo de situação acontece com a gente que nos deixa em estados diferentes e o principal é a forma como a gente reage a eles, entendeu? E a gente consegue potencializar de acordo com a especificidade de cada um, de acordo com a vivência, de acordo com toda a bagagem emocional, de acordo com toda a cultura da pessoa, do ser humano. Cara, não, eu tô aqui já, minha cabeça já foi divertidamente. O meu TDAH já tá... Os meus divertidamente aqui já enlouquecidos, mas... A gente tava falando sobre essa questão 360 e eu acho que fica muito mais fácil pro atleta entender e canalizar algumas sensações, alguns sentimentos e entender, às vezes, o resultado de algum treino... Total. Ou inverter o resultado de algum treino. Perfeito. É muito legal. Ele vai entender mais, né? Tipo, depois que ele passa pela situação, ele vai entender melhor o que... Sim, sem dúvida. Mas olha que interessante, isso é interessante também. Quando eu cheguei né, eu fazia, já estava com o Felipe em 2017. Depois eu conto como eu cheguei a me especializar, né, nessa parte de meditação. Mas eu não falei pro Felipe, nós vamos meditar. Né? Porque tem uma relação direta. Pô, o Felipe, assim como eu, tem uma eu frequento a igreja evangélica, enfim. Então tem um mito assim de meditação e religião que não existe, né? Na verdade, a meditação é uma técnica para você se autoconhecer. Mas enfim, eu não cheguei falando que a gente ia fazer meditação. Eu falei assim, ó, eu tô com a principal referência, para mim, uma das principais referências do mundo, quer dizer, para mim não, para o mundo, né? De concentração, uma neurocientista PhD com diversas pesquisas em Harvard, em Cambridge, que são as principais referências as principais faculdades, perdão. E eu vou te dar um treino específico para concentração. O treino é o seguinte, para você ter noção, para você entender, quem organizou, quem estruturou isso foi
Quer que pare? Não, que Não. o ar-condicionado parece que vai sair voando. Tá tudo certo. Faz parte do show. Aí eu falei assim... Que vai ser um treino específico pra concentração. treino específico para consciência de alta performance. Então, assim, a forma como Você colocou eu também? coloquei... pra você ter noção, ó, o pessoal simulava mesmo o helicóptero caindo e quem tinha esse treinamento foram as pessoas que responderam mais rápido, controlaram mais rápido o helicóptero. E isso é pesquisa, não é o Edu. E a Elisa fez esse teste, a minha mentora, fez? ela fez esse teste. Eu falei, Elisa, Você é que louco. me pagasse. Não, nem que helicóptero pagasse. assim, porque eu já me Não, borro já de não é- helicóptero. Já fico mareado com qualquer coisa. Não, helicóptero é contra tudo, não é um avião que foi feito É. para planear. Não, é contra, uma bolota contra- com um contra- pauzinho girando. Exatamente, totalmente Não, contra se essa fazer bagunça. isso, né? Eu não ia nem... Enfim, a Elisa fez. Depois eu fui, né, quando eu conheci a Elisa, ela Mas falou... de "Meu, verdade fiz- não era simulação? Era simulação. Sim, mas... Mas mesmo assim, vai simular, vai lá, vai lá. Só ver japonês. Eu falei, não vou. Enfim, então foi a forma como eu abordei, a forma como eu abordei, né? Ou abordei. E isso, pô, foi realmente... deu muito mais autoconhecimento, porque não é o Edu, não é a Elisa que tá falando. Essa é a ciência que prova, né, os benefícios da meditação. A gente fala de imunidade, a gente fala de performance, a gente fala de diversos benefícios, né, a meditação. Você vê um monte de gente realmente fazendo. Você vê o Jack Robinson, você vê o Jack Felipe que tá Robinson fazendo. fica de voltando. maior vê? tempo antes da bateria. Exatamente. Não é ciência. Pô, o que os melhores estão fazendo? Isso uma das coisas que eu aprendi muito, assim, né? O que os melhores estão fazendo? Você tem que estar do lado deles. Você quer melhorar a performance? Você tem que estar do lado deles. Você tem que entender, você tem que pesquisar. Né? Acho que é muito por aí. Não é à toa que tá fazendo e não é à toa que é melhor, né? Exatamente. Alguma Exatamente. correlação Tem tudo, deve ter. exatamente. Ninguém tá onde tá à toa, assim, né? Dentro do esporte, assim, dentro desses meios que realmente, onde tem trabalho, onde tem diversos comportamentos envolvidos. E, assim, uma coisa que eu sempre pergunto quando a gente tá falando na galera que pesquisa e vai atrás, e principalmente nessa parte fisiológica, é a importância do descanso e do sono para atletas de alta performance. Qual que é essa importância? Não, isso é muito legal também, né? Quando eu fui pra Trestles, né? Uma das coisas que, quer dizer, quando fui pra Trestles, quando eu viajava o circuito mundial, eu tentava dentro do... E tem o fuso que deve ser tipo uma loucura. Não, é uma loucura, né? Pô, pra você ter noção, pro Japão, né? Na preparação pro Japão, a gente... São 12 horas de diferença. Cara, a gente teve 9 ou 10 palestras de diferentes profissionais de diferentes países só para falar de sono. Por quê? Porque o fuso horário influencia diretamente na performance. Né? Quando a gente pensa em competição, qual que é a competição? Aonde que é? A gente calcula isso. Né? Isso foi discutido com o Ian Gouveia. Falei, Ian, tava até nessa indecisão. Ian, como é que você vai? Você vai para a Austrália? Porque tem Green Tour, tem, né, tem campeonato, tem QS, tem regional rolando. O que você vai fazer? Qual que é a sua prioridade? Então foi uma logística toda. Né, dentro da parte de comportamental, eu falei, óbvio, né, a decisão é sempre do atleta, né, uma responsabilidade total do atleta, e ele foi antes para a Austrália. E saiu com 2 resultados excelentes da Austrália. Para Balito, mesma coisa. Pô, quanto tempo você vai? Você vai, porque tinha a possibilidade dele participar do Rio, né? Do CT do Rio, porque ele estava entre os primeiros lá no ranking do... Meu, vai pro... Qual que é o seu foco? Foi pra lá, ganhou o Balito. Aliás, do Ian tem uma coisa que eu tiro do meu chapéu. Não, o Samuel, ao contrário, competiu aqui. Entendeu? E foi bem também. Foi bem também. É que assim, o Samuel também é um fora da curva, mas enfim. O cara é uma máquina. Mas, assim, do Ian, que a galera não sabe, isso é legal, tem um bastidor aqui. O Ian tava com dor, ele não conseguia andar. O primeiro dia, até me arrepia, porque mas o cara tava com dor. Agora não. No Balito, ele não conseguia andar. Ele fez um Caraca. surf, até me arrepia. Por quê? Porque o cara não tava surfando, tava com uma lesão. Ele não conseguia andar direito no primeiro dia no primeiro dia que ele chegou. Ele fez um surf meia boca, porque ele falou, meu, eu não tava aguentando de dor. Nossa. Então, aí médico, cara, o que a gente pode falar antes dele ir pra Balito? Nutricionista, Andréa, beijo, Andréa.
O que a gente pode fazer pra melhorar ali, né? Recuperação, Mas sistema tá com dor imune dele. mas no corpo todo, o que que era? Ele tava com uma lesão de adutor, mas ele tem uma dor crônica na lombar, de uma formação diferenciada do quadril, e que foi tratada, enfim. Quem não sabe, o Ian, pra mim, é um Não, guerreiro, sim, realmente, sim. porque eu tiro meu chapéu pra ele, porque realmente teve vários campeonatos Não, de lesão já fala. teve vários campeonatos que ele disputou só entrando na bateria. É. Balito foi um deles, porque ele surfou um dia antes com muita dor. Ele tomou diprospan, né, que é um anti-corticoide muito potente, no alto você não pode tomar direto, e ganhou o campeonato. E ganhou o campeonato. Por isso que eu falo, ninguém tá onde tá à toa. O cara batalhou, o cara treinou, o cara descansa, volta pro sono. Não, a pergunta era do bom, sono. Não, acho que você já tá me lendo aqui, assim, com a Não, sua mas legal. especialização, eu tô aqui volta. Mas daí ele chegou lá antes pra fazer essa adaptação, né? Exatamente, chegou antes para fazer adaptação. A gente tem uma relação direta de atletas de alto rendimento, né? Porque atletas têm uma demanda muito alta, né? Quando eu falo de demanda, não necessariamente a parte de demanda física. Por exemplo, o Felipe, quando eu viajava, tinha vários dias que ele passava o dia inteiro dando autógrafo, sign, né? A Hurley, a Monster, todas as Até marcas, isso a Oakley, cansa, até né? isso, e cansa, cara. Você imagina você atender o público ali toda hora. Depois, não, e tem uns que acaba o campeonato, tem sessão de autógrafo. Deve ser tipo... Exatamente, cara. É isso. Então a gente tem que calcular, entender, né, a qualidade de vida. A gente tem uma relação direta, qualidade de vida, oscilação de humor. São todos dados psicométricos que a gente consegue entender como que ele, aonde que ele tá para entender qual que é a carga que eu posso dar no dia seguinte. Senão ele vai pifar uma hora, Exatamente. Então, só voltando aqui com relação ao sono, a gente tem várias pesquisas que falam que um atleta de alto rendimento, ele precisa dormir mais, principalmente antes da competição. Então, entender isso, calcular qual que é o melhor horário para dormir, são detalhes importantes para a gente estar melhor performance. Né? A gente fala no pico máximo. Mas eles entendiam e compreendiam e cumpriam, não? A maioria cumpre. Olha... É que assim, curioso. a gente tá falando de ser humano, né, Não, sim, João? sim. Às vezes o cara tá com um problema com a mulher. Eu vou falar, vamos Fica dormir. aí, não. Tá com saudade do filho, meu. Não Cara, tem. porque assim, o pessoal fala, nossa, viajou o circuito. E aí, isso é até um negócio interessante. Deve ter uns que são mais duros, cumprir, e tem uns que devem, tipo, falar, eu preciso, sei lá. Exatamente. Né? Tem uns extraterrestres que não precisa muito de se preocupar com isso, né? Que só você chega lá e ganha a bateria. E outros que realmente fazem o que tem que ser feito. Mas assim, dentro do possível, a maioria fazia, sabe? Realmente... todo mundo quer ganhar, Sim. né? Então, dentro do possível, todo mundo fazia. Mas é isso, a gente tem uma relação direta de alta performance, de melhora da qualidade do sono, de quantidade de horas de sono e performance. E não é só do surf, tá? Tô falando de pesquisa mesmo, de vários esportes. Então... A gente eu tentava colocar 9 a 10 horas, principalmente para competitivo. Tipo, De antes sono. De sono. Antes de campeonato. E aí eu falo só, né, de higiene do sono, de tentar estar lá na cama, pelo menos 10 horas, enfim, 10 horas na cama. Enfim, também tem celular, que é um meio de trabalho, né, essas coisas. Enfim, Mas com a luz ali atrapalha um monte de coisa, né? Até... total. Eu sou o cara chato. Eu sou o cara Você não chato que deixa põe o- o fita isolante no... Porque assim, tem pesquisa científica que fala que Eu se você... coloco no negócio da caixinha. Não, na TV. A parte atrapalha vermelha. Tem pra dormir pesquisa aquele científica que negócio. eles fizeram uma pesquisa colocando laser no rosto. E aí tem quebra do sono profundo. E aí eles falaram, não, beleza, no rosto, tudo bem. Vamos Eu colocar na sabia. panturrilha. Colocaram na panturrilha, quebra sono profundo. Então são todos Eu dados. coloco também a fitinha lá na... Nossa, eu sou péssima, porque eu gosto de abrir gosto de dormir com a janela aberta. Eu sou... mas assim... Então, assim... É que você acorda antes aí... já não sabe. De Porque eu acho que clarear, é né? mais fácil pra eu acordar, mas então quer dizer que às vezes eu não tô dormindo bem. A gente fala de performance, não tem como, né? Porque o sono tá diretamente relacionado à tomada de decisão, tá relacionado ao humor, tá relacionado à imunidade. Então, assim, não tem como. O sono é fundamental pro atleta. Né? Não só pro atleta, pra gente que... Você tem o seu trabalho, que tem as suas diversas coisas no seu dia a dia. Você não vai funcionar no seu 100% se você não teve uma boa qualidade de sono. Tá?
Isso não é o Edu, é assim. Até o lugar, tipo, quando eles vão pro campeonato, eles têm que ver, tipo, se é movimentado, se não é, se tem festa do lado, tipo, tem que pensar tudo. Total. Isso tá diretamente relacionado. Você fica do lado, tipo, lá na Saquarema, numa casa de show. Nossa, isso é... Como que você, Aliás, em só Saquarema tem pouco show, né? Tem pouca festa, mas enfim. Interessante. Mas você tava comentando, Edu, que... Você comentou da Elisa, né, da neurocientista, e queria saber como é que você chegou nela e como é que surgiu esse interesse, como é que uma coisa foi levando a outra. Essa história é bem legal. A Elisa, beijo pra Elisa. A Elisa, quando eu fechei realmente, de fato, o Felipe, que eu ia pra Califórnia fazer a pré-temporada dele, eu falei, eu preciso me especializar mais ainda. Já tinha formação em coach, já entendi um pouquinho nessa parte de concentração, mas eu sabia que realmente uma pessoa PhD em concentração e comportamento ia me ajudar muito mais. E aí eu comecei a pesquisar neurocientistas, especialistas em concentração. Comecei a pesquisar na internet. E aí eu olhei Congresso Internacional de Neurociência, que era no Einstein, né? Uma das principais referências também aqui nessa área de cérebro, de estudo do cérebro. Aí eu vi Elisa Cosassa, organizadora e CEO do evento. Comecei a pesquisar a Elisa, e a gente japonês tem aquela afinidade, né? Falei, essa aqui, vou atrás dela. Aí achei no LinkedIn, liguei pra pessoa, que tinha um amigo em comum, liguei pra pessoa, falei, quem que é essa pessoa? Me apresenta. Aí ela falou, não, sim, vou te apresentar, tal. Só que depois que eu falei com essa pessoa, uma amiga, eu entrei no Facebook. Aí entrei no Facebook, tá ela com uma prancha assim. Eu falei, essa aí. Essa mesmo, né? Não, e aí eu entrei em contato com ela, enchi o saco dela. Nossa, coitada. E ela foi super solista, assim. Ela falou assim, não, Edu, que legal, tal, parabéns pelo trabalho, tal, né? Porque eu falei que, vamos fazer um trabalho com surfistas, tal, né? Com atletas profissionais, já vi que você surfa. Aí ela falou assim, não, você vai se dar muito bem com meus alunos de doutorado, porque tem pessoas que são da área, inclusive, de educação física. Eu falei assim, não, tá tudo certo, eu quero falar com seus alunos também, mas eu quero primeiro falar com você. Me dá um almoço, me dá um café. Mas ela foi super solista e aí a gente teve um almoço que aí, depois que eu apresentei o projeto pra ela realmente... fechou na hora e, graças a Deus aí, ela é minha amiga até hoje, minha amiga pessoal até hoje, então aprendo muito com ela, né? E ela realmente transformou diversos atletas. Você falou até do Ian, né, agora que... Do Ian, mudou. do Samuel, é muito doido isso. Eu tava falando com o Dani outro dia, porque a gente fez um camp com os atletas e, assim, com ela, né, com a gente, com o preparador físico, com o fisioterapeuta e com ela. E é muito doido o que eu vou te falar. Foram interações muito rápidas. A gente fez umas concentrações, mas as informações que ela passou para eles foram marcantes. Por que foram marcantes? Porque no ano que a gente fez esse camp, o Ian ganhou o Samuel ganhou um QS 10.000, nunca tinha ganhado de Ericeira, se eu não me lembro. Foi Portugal. Porque acho que tinha 2 na época. O Samuel ganhou e o Ian foi muito bem também nessas etapas. Logo depois. E eu falei, cara, e eu faço coaching, fazia coaching com o Samuel também na época e faço coaching com o Ian até hoje. Cara, o que foi mais importante ali? As palavras da Elisa que ela falou. Eles falavam isso? Eles falaram pra mim. E eu falei pro Dani. O que ela falou? Dani. Você não lembra alguma coisa? Isso é segredo de Estado. Mas, assim, poxa vida, mas alguma coisinha... Não, sim. Basicamente a era... essência. Basicamente era quando você pegar a onda, volta respirando, aumenta a percepção e vai, independente se você acertou ou se você errou, volta a respiração, se concentra em você e esquece o resto. Então, uma das coisas que assim, foi marcante, eu falei, o cara lembrou disso. E eu falei pro Dani, Dani, a interação foi muito rápida. Cara, os caras lembraram disso. Não, e eles prestaram atenção, né? Porque tem uns que nem, tipo, deixa ligado lá e... Isso aí é a técnica dessa mulher aí, sim, que é ninja. Tipo, mas tô brincando. Mas assim, realmente foi marcante. Não, mas é difícil, assim, tipo, marcar a pessoa com uma frase, né? Cara, foi assim, assustador. E no dia tava pouca onda. A gente foi pra um lugar, então tinha pouca onda. Eu falei, cara... Enfim, foi até interessante. Sim. E aí, depois, assim, nessas sessões de coaching, ele falou, essa parte, esses insights da Elisa foram muito importantes pra mim. Os dois falando. Foi rápido. E deu foi resultado. Uma coisa muito direta.
E não foi uma coisa de outro mundo, Ué, pelo menos não. o exemplo que você tá dando. Não. Presta Assim, atenção em si. Sim. É que assim, teve uns exercícios que a gente fez antes, né? Com uma parte de concentração. E a Elisa tem muito recurso, né? Ela é livre docente, tem 2 PhDs. As partes de meditação foi sempre uma meditação focada pro surf, pra alta performance. Né? Assim como ela já fez com atletas de skate também, que melhoraram a performance. A gente tem o atleta olímpico, a gente tem o Lucas Chaparral, a gente tem o Pedro Quintas, que participou das Olimpíadas. Então, são todas interações que, na minha opinião, foram não determinantes, mas assim, no caso dos atletas do surf, acho que foram determinantes. Eles têm uma agenda, assim, pra falar com vocês? Ou eles Tem. é espontâneo, assim, eles falam, eu quero falar com alguém? Não. A gente não... A gente tenta manter uma organização, né? A gente entende a agenda deles e os fuso horários É bem deles. corrido, né? Você entende a minha agenda também, né, João? Você sabe como eu sou corrido. Mas a gente tenta manter semanal. Se não der semanal, quinzenal, uma interação. Porque isso Sim, é fundamental. A Né? constância ela é muito mais importante que a intensidade. E quando isso começa a dar resultado, eles acham que eles querem mais, né? Fazer mais. Exato. Né? Eu falo até na própria preparação física. Que tem dia que você não vai estar bom, tem dia que você vai estar cansado, tem dia que... O importante é você fazer ir lá, você fez, né? Você deu... E aí já cria uma memória cognitiva em você, traz memórias do bem, né? Que a gente fala, memórias saudáveis, positivas. Você fala, mesmo no dia ruim, eu treinei. Então eu mereço ser campeão, sabe? É uma questão de merecimento mesmo, uma questão de estado de espírito, né? De motivação. De motivação. Não, o Ia, eu falei pra você, nos bastidores, tipo, pra mim ele mudou, tipo, a mentalidade dele. Esse ano parece que, tipo, sei lá, ele mudou tudo. Tipo, tá dando aéreo, tá diferente. Eu olho a bateria e falo, ele não vai perder essa bateria. Tipo, mesmo atrás, no final da bateria, eu falo, ele vai ganhar a bateria, vai vir a onda pra ele. Vocês assim. viram a frieza dele? Vocês Não, viram, assim, na Austrália, né? Que ele perdeu pro Samuel. Não, perdeu pro Samuel e depois pro Miguel. Não, mas daí ele ganhou do Samuel agora, não foi? Sim, não, mas é interessante. Tipo... Perdeu pro Samuel primeiro, depois pro Miguel. Pro irmão, Cara, é frieza. Ele falou, eu sei que eu fiz o meu melhor. Sim. Sabe? Eu sei ele que... deu até aquele aéreo lá na Gold Coast. Que Exatamente. Eu falei, tipo... O que vai acontecer, o resultado não importa. Sim. A vitória, eu sempre falo pra eles isso pro Felipe e pra todo mundo. A vitória não é mais importante do que você ter a certeza que você fez tudo pra conquistá-la. Você fez tudo, você fez o seu melhor. Então, se você vai ganhar ou vencer, não depende só de você. Mas eu fiz o meu melhor. Se o adversário for melhor, você não tem culpa. Exatamente. Você deu o seu melhor, então... Não, ainda você está num meio completamente... Só tem gente boa, gente que surfa bem, não tem como. Total, é isso. Pode vir a onda pra ele, uma onda ruim pra você. Pode vir a onda. Tem o que fazer. É isso. Você fez o seu melhor, então... Relaxa, né? E aí, ele, olha a frieza. Pô, perdeu pro Samuel, perdeu pro Miguel. Se ele tivesse ruminado aquilo, se ele tivesse trazido uma sensação ruim, pô, ele não ia ganhar do Samuel. Aqui em Barito. Ele vai pensar, pô, perdi pro cara lá, vou perder de novo. Porque a gente tem exemplos clássicos disso. A gente tem exemplos de atletas que, que chega na hora, pô, tá esse cara de novo. Pô. Aí perde toda vez dele, né? Exatamente. E ele foi lá e ganhou do Samuel. Tá certo que é personal boys também, os dois, né? Mas enfim, ganhou. E foi campeão. Os 2 líderes do Challenger, ó. Não Tão é? bem Personal agora. boys, hein? Depois eu posso... Inclusive é isso. Vocês atendem atletas de alto rendimento, mas vocês também atendem outros atletas mais amadores? Amadores. Não, na verdade a empresa ela é focada para os surfistas amadores. Né? Outros esportes também, né? Tipo, você tem surf, também. tem skate, tem kitesurf. A gente tem tetracampeão mundial de kitesurf, a gente tem bicampeão mundial de cable park, né? O Pedro Caldas, o Bebê, Carlos Bebê, tetracampeão mundial de kite. Abraço, Bebê, abraço, Pedrão. Enfim, snowboard, esportes com prancha em geral. A gente faz a preparação de esportes prancha em geral. E assim, nosso principal foco são os atletas amadores. Né? Os atletas amadores, né? São as pessoas comuns, como a gente. Que querem viajar, fazer uma surf trip, snow trip, ski trip, enfim. Não, eu fiquei pensando aqui, você estava falando sobre como é plural, né? Os aspectos que você tem que cuidar do atleta, enfim, a pessoa que você está atendendo, que é a canalização da emoção, a mudança, todo o aspecto comportamental. E eu fiquei pensando, falei, caraca, isso aí ele tá falando de homem, imagina a mulher que tem uma oscilação hormonal maluca, e sono e tal, e desempenho. Tem o período mensal. Com a Silvana, Sim. A gente fez um trabalho com a Silvana. Aliás, a Silvana, beijo, Silvana.
A da Silvana foi bem legal também, né? Ela tem... Pô, a gente tem uma cultura totalmente diferente, uma educação totalmente diferente. Ela é arretada e eu sou também. Eu sou um cara bem... Não sou um cara fácil, mas enfim. Foi bem legal o trabalho que a gente fez com ela. Ela tava com... Pô, pra quem não sabe, assim, a Silvana é uma guerreira, né? Sim, sim. Primeiro que, assim, o dia que eu conheci ela rompeu a LCA. Nossa. O dia que eu conheci ela, não. O dia que a primeira interação, na hora que ela rompeu a LCA, ela tava em J-Bay, né? O Felipe foi campeão nessa etapa. Pô, foi muito triste, assim. Ela era a 4ª cirurgia dela Nossa. no joelho e ela tinha simplesmente só classificação para as Olimpíadas na frente. Falei, não, vamos, calma, vamos tratar. E ela competiu para a classificação das Olimpíadas sem o LCA, sem um dos principais ligamentos do seu joelho. Ela competiu com uma placa de ferro no joelho na piscina do Kelly Slater. E trabalho de meditação, a Elisa teve muita influência nisso. Trabalho de fortalecimento, trabalho, né, pré-operatório. Então, sim, tem muito mais... As mulheres têm muito mais... Eu não falo nem por ser mulher, né? Eu não sou machista nem nada. Mas por conta da questão hormonal. Por uma questão fisiológica Exatamente, mesmo, uma questão que fisiológica, perfeito. Não tem o que... Tem semana que você vai estar tem melhor, diferença. tem semana que você vai estar pior e não tem fazer? nada que Vai fazer, é uma tipo, questão hormonal, que Sim, você vai sim, render menos. Claro. Ou vai render mais. Não, perfeito. E sim, a gente fala, né? A gente tem atletas 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 feminino que a gente tem que ter conversa direta com o ginecologista para saber porque tem influência no sono, tem influência no estresse, tem influência de dores. Não, a dor e a alteração emocional e as dores, eu acho que são Perfeito. as Então, principais. emoção e performance está diretamente relacionado. Sim. Né? E por isso que a habilidade de se manter calmo é determinante para você conseguir controlar suas emoções. Né? E aí entra a meditação. Meditação não. Treinamento de alta performance. Não, e também a concentração. Sim, total. Não, eu falo porque Não, foi a exato, foi a forma que eu vendi exato, pros não, Pra atletas. treinar tudo isso, ele tem que E eu acordar fiquei às 3 da pensando. manhã. Não, mas eu fiquei pensando na concentração, porque eu, dependendo do período do mês, eu fico completamente desconcentrada. Tá. Tenho uma dificuldade absurda de me concentrar. Então, mais esse ponto também pra Sim. se pensar e se colocar. Porque eu, como mulher, digo que às vezes a gente faz exigências do nosso corpo ou da nossa cabeça e se cobra de coisas que às vezes não dá pra cobrar. Que o corpo fala, não dá, É isso. não tem como. E aí, por isso que eu falo, né? É aí que a gente aplica, né? O que a gente fala pros atletas. Você tem que entender. Você fez o seu melhor? Então, pronto. Eu fiz o meu melhor. Você queria muito. Não deu, eu fiz o meu melhor. Mas tem todas essas questões fisiológicas que influenciam diretamente no resultado final. Sim. Então, você fez o seu melhor, consciência tranquila. Do Samuel, que é legal também, que ele, tipo, saiu do CT, teve o corte, e logo em seguida ele, tipo, deve ter mudado a chavinha e já foi campeão lá na Gold Foi Coast. campeão. Tem todo um Tem trabalho, que ter, né? O tipo, cara... muita, tipo... Consciência, sim. muita frieza não, mas não é. Ele não é podia frieza. ficar, tipo, mal, sei lá, perder uns 4 campeonatos e já era. Exatamente. Acabava com a carreira dele. Acabava com a carreira, né? Porque, ou seja, a gente sabe a dificuldade que é entrar Sim, na elite. sim. Né? A dificuldade, as influências externas, né? Que a gente tá tendo, que a gente vê, todo mundo vê. Né? É o que é. Vamos falar a verdade, né? No preto e no branco. Mas, enfim, as dificuldades que os atletas brasileiros têm para entrar no CT, enfim, Sim. é o que é. Enfim, e aí ele foi lá, teve maturidade, teve discernimento, foi lá e tá classificado de novo. Não, o Chumbinho também, ele Ele é caiu outro. e logo na sequência já foi pro Finals. Sim, exatamente. É, tipo, tem que ter uma cabeça pra... Muito, né? Uma oscilação muito grande. Por isso que eu falo que a emoção tá diretamente relacionada à performance. Sim. Né? Se ele podia cair, podia entrar em depressão. Tipo, Né? E pô, ele foi lá e melhorou a meu performance. primeiro ano foi desclassificado. Tipo, e Nossa. fazendo boas baterias. Tipo, do John que ele perdeu as duas lá. Nossa senhora, foi fogo. É, Bateria. tipo- Nossa senhora. Mas enfim, talvez... foi né? A gente fala que tem derrotas que valem Sim. como vitória. Sim. Eu tenho certeza Sim. que ele aprendeu muito naquela situação. Pô, quantas frustrações eu tive, quantas derrotas eu tive em 2018 ali, liderando o ranking mundial. Falei, meu, como assim? Te se preparou tanto? Enfim, que foram indeterminantes e, né, depois de alguns anos, né, falo que tudo na vida é um processo. O primeiro ano o Felipe ficou em terceiro, depois um quarto, depois um segundo e depois ele foi campeão. E agora é bicampeão mundial. E como que é pra você, né? Tipo, tá junto, tipo...
É um sonho que você realiza também? Ah, Como que- sem dúvidas, né, João? Eu falo que... Você tem uma participação, queira ou não, né? Ah, a gente tem participação, sim, não tenho dúvidas disso, mas assim, a vitória fica muito mais gostosa, né? Quando você sofre, quando você apanha, quando você... realmente... Legal é vocês carregando eles quando eles Puta, ganham isso etapas. foi... não, essa sensação, assim, é indescritível, né? Mas eu falo, né? Acho que ser campeão mundial é maravilhoso, fundamental, importante profissionalmente, mas nada mais importante do que você ser um campeão mundial de atitudes, né? De comportamento. Porque eu sempre falo para os atletas, para mim, ser campeão mundial é maravilhoso. É uma meta dentro do seu âmbito profissional. E você ser um pai, um bom pai, você ser um amigo, você ser um filho, um bom filho, você ser um homem de caráter, porque você tratar bem as Tem que pessoas. juntar tudo. Isso é muito mais importante. Né? A gente tá falando de ser humano, a gente tá falando de cidadãos, né? Então acho que isso é importante. Não, pode falar. Até o Felipe, né? Agora, tipo, por conta desses... Teve que fazer uma parada, né? Pra dar uma... Legal, isso é importante também falar. Cara, eu vou só dar um insight assim. Não, tá. Eu voltei do... Eu tava na Europa, viajando com os atletas, todo mundo... Meu amigo chegou e falou assim, e aí, meu, tá na depressão já pra dar aula pros seus alunos, né? Pessoas, teoricamente, pessoas comuns e tal. Ou tem um aluno que é mais difícil que o outro. Eu falei, meu, não, você não tá entendendo. Eu amo estar na minha casa. Eu amo o meu ambiente. Eu amo trabalhar aqui. Porque é muito bom estar lá. Sim. Só que, cara, nada é melhor do que a tua casa. Nada é melhor do que a tua rotina. Eu gosto de rotina, eu gosto das minhas coisas. E Queira ou não, sente falta. Né? sente falta. E aí, trazendo pro Felipe, o Felipe deixa família. O Felipe deixa filhos pequenos. Viajam, tipo, o ano inteiro. Viaja o ano inteiro. Sim. Cara, tem cobrança interna, tem cobrança externa, tem cobrança de patrocinador, tem pressão. A gente tem pesquisas científicas, né? Isso eu mostro pra ele. Que campeonatos mundiais e Olimpíadas são extremamente estressantes. Geram processo inflamatório. Então é cobrança toda hora. Pô, em 2018, 2019, ele teve oscilações ali, né? De crise de depressão, né? O Ricardinho até mesmo falou que ele teve uns problemas, uns furúnculos agora antes de ir pra Tiahupo. Então, mas é isso. Por quê? Porque é Deve muita ser estresse pressão. também, tipo. É muita pressão. Então, eu, assim, super... Felipe, eu estou 100% de acordo. Acho que foi importante pra ele. É importante pra ele. E deixar a família, cara, é muito difícil. Ainda mais nessa fase que as crianças Até são vocês pequenas. que vão junto, né? Tipo... Então, até o Rick... Abraço, Rick. O Rick, o ano passado, ele falou assim... E aí, japonês? Vamos pra Austrália? Eu fui meio brincando já, porque o Felipe já tava com o Rafael, né? Enfim, eu falei, puta, Rick, não dá, né? Agora com meus filhos... Essa é a hora que meus filhos querem estar comigo, né? Que essa fase 2, 4 anos. O Felipe, os filhos deles são pequenos também. É a fase que eles querem estar com o pai. E essa formação, eles são esponjas. A gente fala de período... É um período determinante, porque eles são uma esponja. Tudo que... De 3 a 7 anos... Minha professora de desenvolvimento infantil não me mate, mas acho que de 3 a 7 anos ela é determinante, porque ela é uma esponja e é determinante para tudo que ela vai ter no futuro. Né? Então, estímulos irreversíveis. Se você não oferece nesse período maturacional... Dificilmente ela vai se desenvolver da mesma forma se treinasse, se desenvolvesse agora nesse período. Eu tô falando do ponto de vista motor, mas tem diversos... Cognitivo também. A gente não... Emocional. Exatamente. Né? A gente fala de exercício e cognição, tá totalmente relacionado. O ser humano, o nosso corpo humano foi feito para se movimentar. E se a gente não se movimenta, o lado cognitivo cai, naturalmente. Tem vários atletas, né? Fazendo essa carissa também. Fazendo uma pausa. Pô, cansa, machuca o circuito. A galera não acha que não. O corte ainda mais deve ser, né? Nossa, imagina a pressão dos atletas. Você imagina você ganhar... Você entra um ano, tipo, você consegue entrar. Aí logo na sequência, tipo, depois, sei lá, 3, 4 etapas, você já tem que tentar lutar de novo para subir. É isso, cara. Realmente é muita pressão. Acho que a Carissa fez certo. Aliás, a Carissa, pra mim, eu sou fã dela. Né? Como ela... Que nem o Felipe, que ela disputou algumas etapas também, né? E agora vai para as Olimpíadas. Só trazendo aqui de novo, eu tive bastante não, mas assim, algumas interações, porque o Felipe era hurler e ela era hurler, né? Sim. Então, nos encontros, ela sempre foi super simpática. O treinador, o Mitchell, o treinador dela é gente boa também pra caramba. Então, eu sou fã dela, sou fã do surf dela também. Na época eu tava com a Silvana, mas sempre fui muito fã do surf da Carissa, né? A Carissa surfa muito plástico. Acho o surf dela muito power.
muito plástico. A gente tava vendo um videozinho do Felipe, aqui, dá pra gente rodar de novo? Daí, acho que na hora a gente não tava prestando tanta Lembrando que ele foi atenção, campeão, mas queria que acho. você falasse mais um pouquinho sobre esse. E a parte de concentração, né? O treino de concentração que a gente fez numa... O lugar também ajuda, né? Não, isso aí foi Califa, aliás, uma pré-temporada na Califa foi muito, muito legal. Isso foi em 2018. Parte de concentração, isso aí é Gold Coast. Nossa, você imagina eu no Gold Coast, meu, realizando sonhos. E, tem uma parte que, acho que não é nesse vídeo, é no outro vídeo, que é a parte de dados psicométricos, né? Tudo que a gente consegue calcular. Então, frequência cardíaca, né? Qual foi a carga, né? O strain que a gente fala, qual foi a tensão que foi gerada. Então, tensão na frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca no surf, variabilidade da frequência cardíaca no treinamento físico, né? Na parte de fortalecimento, no funcional. Qualidade de sono, oscilação de humor, questionário de qualidade de vida. São todos questionários fundamentais. Que acho que esse vídeo mesmo. Essa é a interação interdisciplinar. Giga, braço Giga. E aí, ó. São todos dados ali, é tudo calculado para eu saber que tipo de carga, qual que é a melhor carga para o dia seguinte. Né? Porque a gente fala de preparação Aí física. faz todo dia esses dados. Vou te dar um exemplo, faz todo dia. Vou te dar um exemplo. Para a preparação física da Gold Coast, na época em 2018, a gente tinha a Gessé, a gente tinha a Ian, a gente tinha o Felipe e... tinha esses 3 atletas. E a Silvana não estava com a gente ainda. Tinha esses 3 atletas. A preparação física desses 3 atletas é a mesma para Gold Coast, né? Porque a capacidade física é a mesma, só que a carga é totalmente diferente. Por quê? Porque cada um vai ter teve um tipo de tensão, teve o estresse, um que dormiu bem, outro que dormiu mal, outro que brigou com a família, outro que... Então, são tudo... Esses dados são fundamentais. Eles têm que falar tudo pra vocês, Tem que falar tudo. Mas isso é fundamental, né? Os caras querem ganhar. Os caras não deixam de Não falar. mente nada. Não né? mente. Então, são todos dados que são importantes, são fundamentais a gente entender, né? Não tem... A gente fala, não é ciência aplicada, né? Não tem achismo, né? Quando a gente fala disso aí, a gente tá falando da carreira de um atleta. Sim. Né? É campeão mundial. Enfim, então realmente é determinante pra gente saber qual que é o melhor tipo de treinamento que a gente pode oferecer pra eles. Mas também deve ter alguns atritos com eles, algumas... Nossa, direto. Eu era o Bedel. Pensa que eu era o Bedel. Meu, vamos dormir cedo. Pô, cerveja no campeonato tá de brincadeira. Enfim, cara, até o teu... Não, eu fui na sessão de autógrafo dando cerveja pra eles, eu fiquei imaginando você. Falei, Mas tudo bem, assim, tipo, vai... Um dia. Na parte de autógrafos, né? Agora a gente sabe que né, a gente tem uma relação de processo inflamatório com álcool que, meu, dentro do campeonato, dentro do período competitivo, não é que eu proibia. Eu falava, meu, cara, é uma escolha de você que sabe. Vai. Mas tem essas consequências. Tem essas consequências. Se Meu, você quiser. vai piorar seu sono. Você põe esses relógios que mimetizam, que calculam a sua qualidade de sono, toma uma taça de vinho pra você ver. Vai ter que acabar, vai diminuir sua qualidade de sono. É natural. Então, eu era o Bedel, então vamos comer coisas mais saudáveis pra não ficar ficava doente. lá com a apito, né? Vamos dormir. Cara, eu era o cara chatão, que falava, vamos treinar, vamos fazer isso. Então, enfim, tô muito bem, assumo muito bem meu papel, tô muito feliz com esse papel, não tenho problema nenhum com isso. Mas sim, eu era o chatão. Faz sua parte, né? Fazer o quê? Fazer a minha parte, Não, exatamente. mas faz parte do... É o papel de ser chato. Você tá ali pra ser chato. Exatamente, 100% consciente. E daí pra trazer resultado, né? Com a sua chatice. Exatamente. Não é à toa, né? Não tem... Mas você gostava, tipo, de viajar? Como que era? Tipo, você ficava meio dividida, assim, por causa da sua... Por exemplo, no primeiro ano, 2018... Que já o Dani, né, que é seu sócio, ele já é o contrário, né? Ele falou pra mim, né? Tipo, ele não gosta muito de... Não, assim, o primeiro ano foi muito legal, assim, porque foi realmente uma realização social. É uma experiência também incrível. Imagina, eu tava chegando na Gold Coast lá, o mundo inteiro tá lá, sabe? Você fala, eu sou Kelly Slater aqui, aí passou Mickey Fanning, todo mundo tá lá. Sim, A nata sim. do surf tá lá. Havaí, 3 anos consecutivos ali no Havaí, enfim. É muito E lá é legal. melhor que, tipo, os caras ficam na praia e ninguém... Você vê, tipo, aqui do lado, assim, né? Não é que nem no Brasil, que, tipo... Enfim, então nem conheci a Austrália. Fui conhecer a Austrália por causa disso. Sim. Mas realmente foi muito, muito difícil, porque, quase acabou meu casamento. Né? Fiquei 3 meses na Austrália. Né? A pré-temporada foi
graças a Deus, eu consegui com ela. Mas, assim, gostava, assim, de viajar. Era bom pra dar né, na minha vida aqui em São Paulo é muito intensa. Eu trabalho o dia inteiro. E era bom pra ter umas válvulas de escape, assim, sabe? Pra mudar a rotina, sim. né? Mudar o, Exato. o cenário. E mesmo eu gostando Da rotina, da né? rotina. Mas assim, a partir do momento que minha filha nasceu, né? Pô, minha filha tinha 20 dias, eu recebi uma carta do Comitê Olímpico. É verdade. Você foi convocado pra viajar com o atleta porque tá disputando vaga olímpica. Minha filha tinha 20 dias. 1 mês e 20 dias, eu recebi uma outra carta do Comitê Olímpico convocando. Falou, seu atleta vai disputar a final, concorrendo à vaga olímpica, você tem que estar lá. Eu não vou recusar, né? Claro que eu não vou recusar, porque é uma oportunidade, enfim. Mas hoje, assim, hoje realmente pra mim já machuca, porque tá longe. Hoje, por exemplo, hoje que eu não vi meus filhos, eu liguei pra eles, fiquei falando com eles no FaceTime, porque essa fase pra mim é muito gostosa, assim, com eles. Eu sou muito família, cresci num ambiente muito, muito saudável, família, então isso me criou com raiz. Japonês é assim, né? Meio família. Enfim, acho que é isso. E, bom, sábado temos Olimpíadas. Começam as Olimpíadas. Começa amanhã, na verdade, né? Não, Já tem esporte amanhã. já tem esporte amanhã? Futebol acho que começa amanhã. se Já não me começa engano. amanhã? Eu tô perdida, gente. Bom, mas eu sei que A abertura é sexta. a abertura é sexta. E o surf já começa sábado. no sábado, 2h da tarde, horário de Brasília. É isso, começa o campeonato masculino às 2h da tarde, se estiver tudo certo. É isso. É isso, então. E eu queria saber, quais são as suas expectativas? Tipo, da preparação, assim, como que... Olha, eu não acompanhei muito, assim, a preparação física dos atletas, sabe? Porque, pô, né, tem algumas coisas que estão acontecendo, startup... Já foi pro Tahiti? Não. Tahiti não. A Tahiti é a única etapa que eu nunca fui. Porque eu fico mareado com qualquer coisa. Se eu surfar de longboard, eu tenho problema... Problema não, eu tenho De ficar no mar, é isso? de ficar... se eu ficar em balançando, lugares que ficam helicóptero, que eu te falei... Sério? Se eu andar de barco, eu passo mal, assim. Mas eu passo mal, assim, mesmo, Caraca. assim. Se eu surfar de longboard muito tempo, eu fico mareado. Nossa. Então... Enfim, então no Tahiti Ficar é só lá no barco, canal né? deve A ser. menor possibilidade, assim. Não menor possibilidade, porque eu realmente passo mal. Mas esse que você falou que das Olimpíadas, você foi com quem? Desculpa. Né? Das Olimpíadas. Não, na época o Felipe tava se preparando... Preparando para os... então, né, eu fui nos Tinha a treinamentos... chance das vagas. eu fui nos treinamentos, todos os treinamentos, seminários internacionais pelo Comitê Olímpico, né? Fui conhecer toda a área... É que eles estavam disputando a vaga os três, é verdade. Não, nem me fale desse negócio. Mas enfim, porque foi fogo, a gente tava liderando, na frente dos dois. Sim, sim. E aí veio a etapa europeia, o segundo turno, e os caras passaram. Tá tudo certo, acho que nada acontece por acaso, a gente tem que entender isso. Inclusive, a minha conversa, quando eu comecei em 2017, final de 2017 com o Felipe, meu projeto era para as Olimpíadas. Porque era no Japão, na minha terra. Enfim, tá tudo certo, acho que nada acontece por acaso. Já teve milhões de outras coisas que, assim, foram... Que não tiveram preço, sabe? Que eu tive de benefícios, assim, de resultados, assim, que foram marcantes na minha vida. Então, só tenho que agradecer ali o Felipe, Ricardo, toda a família e todos os atletas que... Você ainda vai pra lá, né? Visitar eles. Sim, Eu vou sou direto. seus Eles amigos. são frequentes da casa deles, são meus amigos. Eu amo eles. Me ensinaram muita coisa. Aliás, até a parte espiritual, né? A parte evangélica, eu aprendi muito com eles. Aprendo, aplico, enfim, pra minha vida. Bom, a gente tá falando de Olimpíadas, mas eu queria saber também de coisas, de novidades. O que vem por aí? Tem uma capinha aí que eu queria que você comentasse sobre também. Olha, eu sou um cara muito, como eu posso dizer, da parte técnica, de melhora de performance. E a gente tá numa... Do dado e da ciência. Do dado e da ciência. Então, dado e ciência, Shark Coat, né? Uma película que você cola embaixo da prancha e aumenta até 30% a velocidade da prancha, né? Então, assim, você pode fazer o que você quiser. 30%, não é... Vamos falar das Olimpíadas. Sim. 30% de velocidade não é nem o primeiro colocado com o último colocado. É o primeiro colocado com um cara que não é ranking regional. Então, a gente tá falando de muita diferença. 30%, aumento de até 30% da velocidade da prancha é determinante para melhora de performance. Fico pensando, tipo, o Felipe
Nossa Ele já é rápido. Já é rápido, né? Então, tipo... Ele é conhecido pelos atletas por ser um dos atletas mais rápidos do circuito mundial. Não só ele, mas como outros atletas provaram e vai dar o que falar. E vai revolucionar o mercado. Porque não é ciência. Né? Para as mulheres, ela é muito importante, porque melhora a remada. Né? Tem cadência de remada, tem melhor... a gente tem alguns testes aí que vão sair aí de pesquisa que melhora, diminui atrito da água. É usado em avião, por exemplo, para economia de energia, para melhorar a velocidade. Aliás, inclusive, por ser feito para colocar em avião, que vai até 1.000 km por hora, a pele, essa película de tubarão, ela é tão resistente que aumenta a resistência da prancha. Porque ela foi feita para quebrar. Então ela funciona até como uma película anti-vandalismo. Sabe aquelas películas que você para não quebrar? Carro, sim. Porque ela é tão forte, foi feito para colar em avião. E é fácil para instalar essas coisas? Como é que... Não é fácil. Só a gente tem umas pessoas certificadas que instalam aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. A gente tem daqui a um mês Califórnia e daqui a 2, 3 meses a gente está vendo aqui Austrália. Mas a gente é pioneiro. Então, é isso que eu ia perguntar. Da onde que veio essa ideia? Da onde que temos aí essa película? Não, legal. Isso é legal até para um próximo podcast, hein, pessoal? O Valtão é um CEO e um gênio, um cara que realmente entendeu. Quando ele viu isso, ele falou, por que a gente não aplica na prancha? Dá um abraço aí pro Walter. Abração pro Walter. E aí, quando ele foi negociar com os caras, ele falou, quem que é você? Como assim? Quem produz isso é a maior empresa de química do mundo, é BASF, uma empresa multitrilionária, enfim, multimilionária. E aí, você imagina 2 tiozinhos, né? O CEO e o CFO chegando lá, falando, então, a gente quer aplicar isso aí no surf. Os caras deram risada. Vocês são surfistas, né? Tipo, pensar, sei lá. Primeiro, vocês são surfistas? Porque o Walter, 60 a mais e quebra no surf, enfim. E, né, que a pessoa não sabe, mas enfim. E eles chegaram lá pra negociar, pra falar, nosso mercado de surf, os caras deram risada. E ele é italiano, né? Nasceu lá na Itália. O quê? Tirar ele do sério aí. Tirou ele do sério, ele mostrou um business plan e falou, surf é isso aqui. E olha que interessante também. Cara, se a gente parar pra pensar, se a empresa der super certa, a gente vender por milhões, assim, não é nem 2% da empresa deles. Porque elas são uma empresa multimilionária, mas óbvio, né? Dinheiro é dinheiro. Óbvio que os caras, quando ele mostrou o business plan, ele falou, opa, eu quero. Então a gente tem exclusividade no mundo para aplicar essa película. E não tem nenhuma restrição, tipo, sei lá, a WSL não restringe, tipo, eles não podem fazer nada. Não, ainda tipo, que nem na prancha, por exemplo, a prancha tem que ser de um jeito, não falam nada, nas regras, nada. Não, porque tem para todo mundo. Também, né? Porque é novo e tem para todo mundo. Sim. Né? Então a gente tem o que é a película? Ela simula a pele de tubarão. A cada 1 centímetro quadrado tem 4.000 ranhuras que simula exatamente a pele do... Né, a plaqueta, tem um nome específico que o meu CEO vai me matar. Os placoides. Lembrei. Os placoides, que inclusive é o símbolo. Tem 4.000 ranhuras com essa parte com os placoides da com esse formatinho. Sim. Cada 1 centímetro quadrado tem 4.000 desses aqui. Nossa. Então, realmente, para copiar, acho que vai ser difícil. Porque não atuar. E alguém vai usar nas Olimpíadas aí? Dá para dar um spoiler? Não. Infelizmente não, porque não pode, né? Para as Olimpíadas não pode. Para as Olimpíadas não pode. Não, para as Olimpíadas tem que ter... É isso que eu perguntei, tipo, não foi nesse sentido. Não, nas Olimpíadas não pode, porque qualquer material que você coloca na prancha tem que estar sendo comercializado 6 meses antes para todos os atletas. Entendeu? Nas Olimpíadas não pode. Agora no circuito mundial não tem essa regra. Mas isso, por exemplo, para as próximas Olimpíadas... Sim. E vão estar usando. Pode escrever aí. Porque não é velocidade, é diferente. Mas vocês querem, tipo, centralizar ou vocês querem vender para todo mundo? Não, a gente, né, óbvio que minha primeira abordagem foi sempre os atletas brasileiros. Mas aí eu não sempre tem resistência, né? Vocês conhecem os atletas brasileiros, mas enfim, eu não vou citar nomes, que acho que não vem ao caso, mas eu sempre fui atrás dos atletas brasileiros, óbvio, pela própria intimidade que eu tenho, amizade que eu tenho com a família do Felipe. Sim. Eu fui falar com o Felipe, apresentei, ele super gostou, ele gostou do material. Segura, pessoal, se ele já é rápido, mas... Segura. E aí, depois eu fui para outros atletas brasileiros, né? O pessoal que realmente são pessoas... Você tem contato, né? Tenho contato e pessoas influentes que falam, vou experimentar. E aí, na hora de experimentar, não experimentou. E aí, eu falei, tá bom, se aqui vocês não querem, eu vou pros gringos.
E aí também eu não tenho vários atletas gringos que testaram e, putz, vai sair matéria aí já quando A gente acabar. falou com o Jack, né, sobre lá em Saquarema, ele falou que O Jack testou. Robson gostou, pô, ele pegou... Olha que interessante o Jack também, ele pegou a pior prancha dele, a prancha mais lenta dele e colocou e falou, meu, cara, senti uma diferença na remada, no aéreo com uma prancha lenta que ele falou, foi esse feedback que ele deu pra mim. Eu postei o que eu podia postar dele, mas assim, ele deu um feedback muito positivo, assim, ele falou, meu, essa prancha é a prancha mais lenta que eu tenho. E eu pus exatamente nela para ganhar uma velocidade. Pra ver o que Que era uma realmente prancha acontecia. que era uma prancha grande, uma prancha pesada e grande. E aí, pô, ele, no finalzinho ali, começou a dar aéreo ali, como naquela onda, porque a onda tava xoxa. A onda de Saquarema é uma onda muito interessante, né? Porque é uma onda difícil de ler. Você vê um monte de atleta errando a borda na prancha, Sim. né? E são pessoas, quem sabe E ler... ajuda também nas manobras, assim. Ajuda na manobra. E como ela tem esses placoides, além de você ganhar velocidade, ela canaliza a onda sempre correr no mesmo sentido. E não à toa, o Felipe ficou chocado quando ele pegou as duas pranchas. Eu fui surfar, o primeiro teste dele foi na Califórnia. Tava um fog, tava nublado e tava ventando. E ele pegou a prancha assim, meu, olha que louco. Ele pegou as duas pranchas, uma com Shark Coat e a outra sem. A água com Shark Coat, ela corria exatamente... Eu vi o vídeo que ela no vai... fundo, tipo, ela vai exatamente pra cá. Sim. A que não tinha Shark Coat, ela se distrai, ela vai pra vários ângulos, entendeu? Então, além de te dar a projeção, ela te dá o controle, porque ela passa no meio. Ela não obriga, mas ela faz com que a onda, que a água passe por esses Mas isso vocês placoides. descobriram agora ou... Não, isso aí foi no teste de laboratório. No teste. Isso aí é ciência, meu amigo. Sim. Isso aí que passou água 30% mais rápido, ciência. Sim. E eles viram que a onda corre. Então, é ganho de velocidade com projeção. E por que eu falo pra mulher é muito diferente? Porque, a mulher, pra remar, a gente tem, né, como eu disse, própria parte hormonal. Né? Tá certo que mulher tem muita mulher que é mais forte que a gente, mas enfim. Própria parte hormonal, tem mais dificuldade, tem mais, né, pra remar, enfim, mas tô falando da maioria das mulheres. Então, ganhar na remada, ganhar no approach, ganhar pra passar a arrebentação, pô, só tende a... E assim, você tá parada, você virar a prancha e remar, esse atrito com a água faz muita diferença. Muita diferença. A roupa ia fazer bastante diferença, né? Muita diferença. Nossa, nem me faz. Então, é até doido isso, porque chopo, ela... É bom você ter uma prancha rápida e às vezes não, porque, quer dizer, se você... Pra atrasar. Porque se você ganhar tanta velocidade, você não vai... Não deveria nem ficar no tubo direito. Você não vai ficar no tubo direito. Mas aí quem tem controle, quem tem o domínio de se controlar. E teve resistência de alguns atletas pra colocar, porque realmente, cara, muda a prancha. E você tem que ajustar a maneira. Exatamente, de mudar o surfar, surf. deve ser uma O coisa- approach, quando você vai em que parte você vai entrar pra cavar o bota, É que não nem dar você falou, tu vai manobra. ter resistência. Que nem, tipo, quando você começou esse método da personal board, tinha resistência. Exato. Até se acostumarem, sei lá, tipo... Cara, tem atletas da nossa empresa aqui, da Personal Boards, que falou, meu, não vou, porque a gente tem já tenho minhas pranchas mais, já sei como tá, meu surf tá no pé, eu não vou mudar agora. E tá tudo bem. Sim. A gente Sim, super pode entende. treinar nas férias, você vai Não, mas gostar exatamente também. isso que falou, meu, a hora de trocar Quando material, acabar o de experimentar campeonato. material, é a hora de acabar o campeonato. No período que acabar a... Começar os treinos, aí ele já pode começar a treinar, porque mudar isso. agora aí... Pra se adaptar, né? Exatamente. É isso. Também tem explicação, né? Bom, Edu, falamos, hein? Nossa senhora. Te perguntar, tem mais algum assunto que você gostaria de tocar, que às vezes a gente não perguntou, que a gente não falou, alguma coisa, alguma novidade? Não, acho que resumidamente é isso. Só agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigado, João, que né, desde o começo aí que surgiram aqui, que vocês fundaram o podcast, o João já tem esse convite. Eu encho o saco dos atletas, encho o saco pra ele vir aqui no programa. Mas com prazer aqui, realmente, parabéns para vocês, parabéns pelo estúdio, tá muito legal. Agradecer você, meu sócio, Daniel, abraço, Dani. Tem que vir, Dani. O Dani vai vir também. Meu sócio, Walter pra vir falar da Valtão, Shark meu sócio da Coach. Shark Coach. Valtão, Leandro, Serjão, abraço para vocês aí. Se quiserem acompanhar a Shark Coach, onde é? Shark Coach, sharkcoach.com. Tem no site, tem Shark Coach
No Instagram também, fiquem ligados, tem muita novidade chegando Pra aí. instalar na sua prancha, é só... Pra instalar na prancha, entra em contato ali no Instagram que a gente já entra em contato e é isso. E a Personal Boards também. Personal Board está voando, a gente vai lançar agora alguns produtos, né? A gente tem algumas coisas para serem lançadas, mas assim, a parte de consultoria tá bombando. A gente vai lançar uma promoçãozinha aqui para consultoria. Tem treinamento com surf, tem treinamento para skate, com alguns atletas aí, Lucas Chaparral. Tem muita novidade chegando boa aí, é só acompanhar na Personal Boards, no Instagram da Personal Boards também. Fiquem ligados, a gente está dando dicas já diárias e semanais também. Então, é isso, acho que é isso. Maravilha, muito obrigada por estar aqui vocês. conosco hoje. A Ocean Drop manda também pra você um presente. Legal, Aqui que obrigado. você já- Obrigado, Ocean Drop, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado por estar ajudando o surf, né? Acho que a gente tem que agradecer todo mundo que promove o surf, que desenvolve nosso esporte que a gente ama. Sim. Então sigam a Ocean Drop lá no Instagram, siga a gente também, tudo pelo surf, TD pelo surf. Siga o Eduardo, a Personal Boards, a Pink Chicks também, que sempre tá aqui com a gente. Quem mais que tem que seguir? A Tuyo, A todos gente! têm cupom de desconto também. Nossa senhora, como é que tem que fazer pra pegar o cupom de desconto? É só entrar lá no canal que tá lá o cupom, a gente marca e... E aí você consegue seu descontinho, certo? Então, fiquem ligadinhos lá no Instagram, porque João vai cobrir aí as Olimpíadas. Sim. Então aí já começa aí no Daqui sábado. dessa vez, né? Daqui. Calma. Saquarema Por ele tava lá. Aí tá meio longe. Se me convidarem de última hora, vai saber. Não, ainda tem tempo, é sábado. Bom, obrigada, Edu. Valeu, Edu, por ter vindo. Obrigado. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima.